ela pode falar ao seu coração. E após a leitura do texto, então eu queria chamar você mais uma vez a orar junto comigo, pedindo que de fato o Senhor seja aquele que nos instrua aqui, aquele que nos conduz ao entendimento da sua palavra. Vamos ver a palavra de Deus então. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Se você não estiver comigo, você pode acompanhar na projeção. Diz assim então a palavra de Deus: ouçam isso, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família de Israel, essa sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispa e uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim, Judá, Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar mais uma vez por você. Eu queria pedir que você se colocasse mesmo diante do Senhor e diante da sua palavra. Que o Senhor pudesse conduzir o seu coração ao entendimento, à percepção clara daquilo que Deus revela para nós nas suas Escrituras, e que assim todo engano, toda falsa percepção da palavra de Deus nos seja retirada e daquilo que Deus quer para a nossa vida. Peça ao Senhor para que o Espírito dele conduza você. Nesse instante teremos aqui a meditação na sua palavra. Nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos diante da Tua palavra. Com misericórdia nós te pedimos que o Senhor nos instrua, que o Espírito do Senhor nos conduza a toda a verdade, como assim o Senhor nos declara que Ele fará. Que Ele nos revele Jesus, que Ele nos revele a Tua vontade para a nossa vida em Cristo Jesus. Faça assim, Pai, enquanto meditamos aqui na Tua palavra. Nos ajude por Sua misericórdia. Em nome do Teu Filho. Amém. Eu digo certamente o texto do profeta Oséias, e por não ser um texto tão habitual nosso, é um texto que muitas vezes ao ler nos falta talvez algumas percepções daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu queria pensar com você, para que nós iniciássemos aqui um raciocínio e um entendimento do que a palavra de Deus está nos trazendo. Imaginar que nós poderíamos trabalhar com um tema aqui nesse trecho da palavra de Deus, sobre nossas necessidades, ou o quanto nós somos necessitados e o quanto as nossas necessidades são deturpadas e são confundidas muitas vezes
a partir daquilo que os nossos próprios pecados nos conduz e terminam nos orientando na nossa própria vida. As nossas necessidades fazem com que eu e você tomemos decisões. Obrigado. Faz com que eu e você tomemos decisões, ou basicamente, aquilo que você necessita e o que eu necessito é que faz com que a gente se direcione na vida. Nós nos conduzimos na nossa vida a partir daquilo que nós julgamos ser necessário para a gente, ou conforme a necessidade que você tem em sua alma, em seu coração, você toma as suas decisões. Eu e você nos conduzimos basicamente por esse elemento mais fundamental da nossa vida. Eu tenho uma necessidade, eu tomo decisões conforme ela. Você tem necessidade, você se conduz em sua vida conforme isso que você julga ser a sua necessidade. Mas como é que nós podemos pensar e meditar sobre essas nossas necessidades no texto do profeta Oséias, num texto profético do Velho Testamento? Eu queria primeiro pontuar aqui com você algumas questões que, quando nós tratamos sobre os profetas do Antigo Testamento, é importante a gente pontuar que cada um deles tem uma mensagem muito específica, de acordo com o contexto histórico de cada um, conforme a geografia, conforme a área em que eles viviam, a terra em que eles viviam, a mensagem dele é muito específica, mas pelo menos 3 coisas são semelhantes, ou são idênticas, melhor dizendo, em cada profeta. Por mais que eles tenham as suas especificidades, profetizando para cada povo e em cada situação histórica, cada profeta tem uma semelhança nas suas profecias, que é o fato de que eles denunciam, antes de qualquer coisa, a quebra da aliança que Deus tem com o seu povo. Deus tem uma aliança, Deus fez uma aliança com o ser humano, com o povo que ele escolheu, e o que o profeta faz é denunciar a quebra dessa aliança que o povo de Deus está cometendo naquele determinado período histórico. Então, apesar de viver em épocas diferentes, em contextos históricos diferentes, as mensagens proféticas sempre vêm denunciar esse pecado do povo de Deus em relação àquilo que já estava em aliança, firmado em aliança com o próprio Deus. Mas, em segundo lugar, os profetas advertem quanto às consequências dessa quebra. Então, toda mensagem profética, quando você lê, por mais que você possa ter alguma dificuldade, talvez, no entendimento pormenorizado do texto, você será capaz, se atento, ler as Sagradas Escrituras, ler a mensagem profética, perceber que eles denunciam o pecado do povo e também denunciam ou apontam para as consequências que aquele pecado terá, ou que aquela quebra da aliança terá sobre a vida deles. Como que o julgamento de Deus se dará na vida deles pela quebra dessa aliança? Mas graças a Deus, graças à aliança de Deus, graças à misericórdia de Deus e ao plano de Deus em toda a revelação bíblica, os profetas também sempre lembram para nós de como Deus, em sua fidelidade, ainda reverterá essa situação. Como que Deus, em sua fidelidade, ainda agirá de alguma maneira mais conclusiva em relação aos seus propósitos estabelecidos na face da terra. Então, em outras palavras, o que a mensagem do texto profético em geral nos ensina é que Deus é um Deus que faz aliança com o seu povo e chama o seu povo a andar de uma determinada forma, com um determinado propósito. Porém, o povo de Deus, quebrando essa aliança, esse pacto com Deus, eles sofrem as consequências dessa quebra, a punição e o julgamento dessa quebra.
mas ainda assim, em fidelidade àquilo que Deus mesmo prometeu, aquilo que Deus mesmo havia revelado, Deus sempre nas mensagens proféticas nos deixa a esperança de que Ele ainda futuramente agirá com misericórdia e ainda assim, agirá com misericórdia e agirá de forma conclusiva. Então observe, quando falamos sobre esse futuro que Deus realizará ainda, os seus propósitos, de forma mais conclusiva, e se tratando de Velho Testamento, nós estamos tratando de uma mensagem que é uma mensagem escatológica, uma mensagem apocalíptica, uma mensagem que aponta para o futuro. E muitas vezes quando nós lemos ou pensamos sobre a mensagem escatológica, a mensagem profética quanto a futuro, nós imaginamos que as Sagradas Escrituras tratam sobre isso apenas no livro de Apocalipse, e que a mensagem profética, a mensagem escatológica, ela não diz respeito aos nossos dias hoje, mas ela diz respeito àquilo que virá, a partir daquilo que nós vivemos hoje, para o futuro. Não compreendendo que a mensagem escatológica, biblicamente falando, ela já havia sido revelada mesmo nos profetas, mesmo nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. O que significa dizer que eu e você hoje já estamos vivendo a mensagem escatológica das Sagradas Escrituras. Então o que é que nós precisamos pontuar aqui, tendo em vista que lemos um texto de Oséias? Primeiro dentro dessa particularidade do profeta Oséias, ou seja, se todos profetizam de certa forma uma mesma mensagem, mas ainda assim com as suas particularidades, Oséias profetiza ao reino do norte, quando Israel havia se dividido em duas nações, em que a maior parte fica no reino do norte, e em Judá fica apenas no sul, fica apenas Judá, melhor dizendo. Então você tem agora uma divisão desse reino, e que o norte começa a se desviar dos propósitos de Deus, e Oséias profetiza a esse reino norte, exatamente quanto ao fim que se aproximava da vida do povo no reino do norte, no reinado de Jeroboão II, porque o primeiro é exatamente o que assume o reino assim que a divisão acontece. Mas o livro inteiro de Oséias, é interessante perceber que ele tem uma característica. Eu falei sobre aquilo que era semelhança entre eles, mas há uma característica aqui de Oséias que é interessante perceber. O livro se inicia com uma orientação, uma revelação de Deus para a vida do profeta Oséias, que nenhum outro profeta tem uma orientação de Deus como aquela que Oséias recebe. Então, no capítulo 1, Oséias recebe uma mensagem de Deus para que ele, Oséias, se case com uma mulher que é prostituta. Observe, nenhum outro profeta recebe essa orientação. Então, Deus manda ele se casar com uma prostituta, e os filhos que são nascidos desse casamento, Deus dá a eles dois nomes, que são nomes exatamente para fazer alusão, para apontar para a gente exatamente um tipo de relação que Deus tinha com o seu povo e o seu povo tinha com o seu Deus. Então observe, ele manda com que Oséias se case com essa prostituta. Os filhos dessa mulher de Oséias, que era Gomer, tem nomes que são nomes que apontam exatamente para a realidade do povo, que Deus havia feito um pacto, estabelecido um propósito, mas eles haviam também quebrado esse pacto. No final do capítulo 1, antes da gente entrar exatamente naquilo que a gente tem pensado, apesar dessa infidelidade do povo, ainda no capítulo 1, Deus traz essa revelação de que aquela realidade em que eles estavam vivendo não permaneceria ainda por toda a vida daquela forma. Deus agiria ainda em seus propósitos, revertendo aquela situação.
talvez seja interessante então a gente perceber que os filhos de Gomer, a prostituta com a qual Oséias se casa, eles ganham nome hebraicos, mas que em português significaria da primeira filha não compadecida ou rejeitada. O filho da prostituta, a filha da prostituta ganha esse nome, significando exatamente assim, aquela que não vai ser alvo de amor mais, não vai ser alvo mais de compaixão. E o segundo filho ganha um nome que em português significa não meu povo. Se um dia esse povo foi meu povo, hoje eles não são mais o meu povo. E aí, o que Deus está tratando aqui com Oséias é que aquele povo que Deus havia escolhido e feito aliança com eles, é um povo que agora não é mais povo de Deus, se desviaram do caminho do Senhor e não haverá mais compaixão em relação à atitude deles, ou seja, eles serão julgados, eles receberão o julgamento do Senhor. A história se completa, de certa forma, no terceiro capítulo de Oséias. A gente leu o quinto capítulo, mas o que acontece é que no hebraico, ou os textos hebraicos, normalmente eles começam com essa introdução que traz para a gente uma visão da história como um todo, e depois eles desenvolvem essa história. Se você volta lá em Gênesis capítulo 1, você vê que isso acontece exatamente assim. Ele narra toda a história da criação, depois ele vem trazendo de novo a história da criação do homem, da criação da mulher, e aos nossos olhos parece assim, ele está repetindo a coisa, mas isso é a maneira hebraica de escrever, a maneira da escrita hebraica. Queria então pensar assim, onde é que entra aqui essa realidade que eu e você precisamos pensar aqui hoje sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que é inevitável a cada um de nós. Observe, quando nós tratamos sobre necessidades, nós estamos tratando sobre aquilo que o próprio dicionário diz que é aquilo que é inevitável a cada um, como dormir, como comer, é a necessidade que nós temos, não tem como fugir disso. Nós temos necessidades e nos guiamos a partir das nossas necessidades, ou seja, necessidade é aquilo que é extremamente indispensável, extremamente útil para a nossa vida, ou que a gente não pode deixar de ter na nossa vida. E por isso nós somos todos igualmente necessitados. Se há algo que define a natureza humana, é de que nós somos necessitados. Se há algo que nos iguala de qualquer forma, seja raça, seja a sua cultura, seja o seu status social, não importa. O que nos iguala é exatamente o fato de que nós somos extremamente necessitados. Mas como isso então se encaixa no texto de Oséias? Ainda no capítulo que nós lemos, capítulo 5, o texto nos diz o seguinte: as suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição, põe para frente aí, isso. Um espírito de prostituição, ainda não, está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. Observe, ele está dizendo que aquilo que eu e você costumamos a fazer, aquilo que eu e você costumamos a nos conduzir na vida, aquilo que se sedimentou na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração, como a praxe normal da sua vida, como a maneira comum e natural até de você se conduzir na vida, o que o texto está nos dizendo é que esse mesmo povo que havia feito uma aliança com Deus, as ações deles não permitiam, não faziam, não deixavam com que eles pudessem voltar-se realmente para o Senhor. E a palavra aqui é muitas vezes, essa palavra voltar é muitas vezes usada no Antigo Testamento como converter-se ao Senhor.
Aquilo que eu e você nos acostumamos a viver, aquilo que eu e você costumamos a produzir na vida, a entender da vida, é o que está acontecendo aqui com esse povo. E o que o texto diz é: e essa condição, essas ações não permitem com que eles voltem. Mais à frente, então, segue o texto, ele diz: a arrogância de Israel testifica contra eles. Você sabe como que essa arrogância aqui de Israel ela se expressa? Nós escolhemos esse caminho, porque o que está acontecendo historicamente aqui é que Israel começou a adorar a Deus nos montes. Israel começou a adorar a Deus da maneira como eles achavam que deveriam adorar, e eles julgavam que sim, eles estavam adorando a Deus. Tudo bem, eles lá do sul ficaram lá com o templo, ficaram lá em Jerusalém, ok, nós não vamos adorar daquele jeito, nós vamos seguir conforme as nossas ideias, a nossa própria vontade. E é isso que o texto está dizendo: a vontade ou as ações deles não permitem que eles voltem ao Senhor. Essa arrogância vai sendo expressada dessa forma contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Ele não está falando aqui de pessoas diferentes, mas ele está trazendo aqui a ideia de Israel e Efraim exatamente como a nascente desse povo. Israel é o pai, Jacó, Jacó é o pai de José, José é o pai de Efraim surge então toda essa descendência. Então observe, ele está colocando que o reino norte, ele se desvia do Senhor na sua expressão mais do seu âmago, na sua origem, naquilo que é mais essencial à história e à pessoa deles, a identidade deles. Eles estão se desviando do Senhor. Judá também tropeça com eles. E aqui no momento histórico, a influência dessa condução que eles estão tendo também começa a influenciar Judá, que havia sido historicamente a parte que tinha permanecido fiel ao Senhor. Naquela divisão, Judá permanece na adoração do templo, permanece adorando ao Senhor em Jerusalém, e ainda assim, historicamente, começaram a tropeçar também com a mesma arrogância. E a arrogância deles, porque era agora aqueles que diziam assim: não, nós somos os fiéis, nós permanecemos seguindo conforme o Senhor nos ordenava, então nós somos melhores do que o reino do norte, nós não somos como esse povo que se desviou, nós vivemos, ou seja, de forma sutil, a arrogância vai também tomando o coração do povo de Deus, ainda assim também no reino do sul. Mas aí ele diz assim: quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. A palavra buscar aqui é uma palavra que ela pode ser traduzida como uma busca por necessidade. Conforme a extrema necessidade que você tem, você agirá em direção a alguma coisa, a algo. Então o que o texto agora está dizendo é: quando na necessidade deles, eles resolverem ou entenderem que buscarão ao Senhor para suprir as necessidades deles, o que acontecerá? Eles não o encontrarão. E ele diz ainda assim: eles vão oferecer o rebanho como sacrifício, oferecer o gado como sacrifício, mas eles não encontrarão. Por quê? Porque o Senhor se afastou deles. Observe, essa busca aqui não é a busca pelo Senhor, apenas por Ele, por quem Ele é, pela aliança com Ele. É a busca por causa da necessidade. Em outras palavras, há um interesse escuso por trás dessa ação de buscar ao Senhor. O que o profeta então nos diz é que eles não encontrarão ao Senhor, porque o Senhor se afastou deles. No capítulo 5 ainda, versículo 14 e 15, então o profeta diz assim: pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá.
eu os despedaçarei e irei embora, eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Ele está trazendo aqui aquela imagem de um leão que entra na cidade e de fato despedaça aquela pessoa que ele encontra e simplesmente vai embora, e não há quem poderá mexer com aquilo ali, porque quem for mexer com o leão vai ser também morto pelo leão. Então observe: então voltarei ao meu lugar até que eles admitam o que? A sua culpa, e eles buscarão a minha face. Em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Observe, o que o Senhor está dizendo aqui: por causa dessa quebra da aliança que Deus fez, haverá uma necessidade tão pujante, tão profunda no coração do homem, que quando essa necessidade chegar, eles buscarão ao Senhor com uma busca ansiosa. Já ouviu algumas pessoas dizerem assim: quando a gente está sofrendo, aí a gente se lembra de Deus, né? Escute bem, a palavra de Deus nos diz, nos afirma que o sofrimento, ele não é algo que é alheio à soberania de Deus. Pelo contrário, por causa das nossas arrogâncias, Deus nos concede a bênção do sofrimento. O sofrimento é o alto-falante de Deus gritando aos nossos ouvidos. Então observe, quando esse olhar penetrante de Deus encontra o nosso coração, Ele percebe a nossa disposição em buscar aquilo que é pecado, esse nosso gosto secreto por aquilo que são coisas que não agradam a Deus. Nós podemos muitas vezes fantasiar, nós podemos muitas vezes tentar enganar ou passar uma cortina sobre esses nossos desejos, mas o Senhor os vê todos. Então observe, o que acontece é que a minha necessidade e a sua necessidade, por causa dos nossos próprios pecados, elas também foram afetadas, e nossa vida é guiada por tomadas de decisões segundo as necessidades que eu e você achamos que temos, mas que são fruto da nossa própria natureza pecaminosa e que o Senhor as conhece todas muito bem. O que acontece então é que o pecado do povo, ou o pecado que esse povo havia cometido, começa a trazer um domínio sobre eles, e por isso ele diz que as ações deles não permitem com que eles se convertam ao Senhor. Não é assim que o pecado faz na vida da humanidade, não é assim que o pecado faz na nossa vida. Começa a tomar uma proporção que nos impede de ter até mesmo um desejo de algo que seja um pouco melhor. O pecado começa a exercer um domínio sobre aquele povo e impede-os de voltar ao Senhor. No capítulo 6 de Oséias, que é o texto que se segue ao final do capítulo 5, quando eles buscam então, por causa dessa busca ansiosa pelo Senhor, olha o que o Senhor diz que eles vão dizer. O povo dirá: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele nos sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo.
tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Isso é o que o povo dirá na sua profunda necessidade, ansiosa necessidade. Mas olha a resposta que o Senhor dá ao próprio povo, ainda que dizendo palavras tão belas. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Você percebe a descrição que Deus está dando aqui do seu próprio povo? Ainda que pelo sofrimento, com muito sofrimento, uma ansiosa busca por Deus, pela salvação que vem do Senhor, e ainda que eles possam assim fazer, o que o Senhor está dizendo é o que eu posso fazer com vocês, porque o amor de vocês, ainda quando declarado de forma tão bela, ele é como um vapor, logo passa. Vocês se esquecem. Vocês se esquecem disso. Então, ainda no capítulo 6, o versículo 7, Oséias nos dá aqui aquilo que talvez seja a chave para o nosso entendimento da mensagem bíblica nos livros dos profetas. Ele diz assim: mas eles transgrediram a aliança. Como Adão. Você pode pensar assim: eles cometeram um pecado à semelhança de. Mas a ideia hebraica aqui é que dentro da mesma aliança, repetindo a mesma ação, uma aliança que foi quebrada em Adão, o próprio povo de Deus escolhido após a quebra da aliança em Adão, que foi aquele chamado por Deus para representar, para gerenciar toda essa terra, conforme a orientação divina, e ele quebra a aliança, ele cai em pecado, e eu e você, o povo de Deus, segue então a mesma natureza, a natureza que está agora no ser humano, é a mesma de Adão, ou seja, eles quebraram a aliança porque não havia como não quebrar, essa é a natureza deles. Como Adão, eles também quebraram a aliança, eles se portaram deslealmente, infielmente contra mim. Em algumas versões você vai encontrar aleivosamente contra mim. Eu preferi a tradução que traduzia para a gente aleivosamente, de forma infiel. Você sabe o que o texto sagrado está dizendo? Esse povo tem como natureza a infidelidade. Esse povo segue a mesma linhagem de Adão. Eles, por mais que ansiosamente possam buscar o Senhor, o amor deles cedo passa. Eles se portam com fidelidade. O Senhor age com misericórdia, e em seguida eles estão pecando. O Senhor abençoa a terra, e em seguida eles estão pecando. O Senhor dá fartura, e em seguida eles estão pecando. O Senhor dá os bens, e em seguida eles roubam do dízimo, como ele também traz nos profetas. Em outras palavras, eles se portam exatamente conforme a natureza que lhes é própria, como Adão. Então ele segue, e talvez agora indo para aquela parte que é a mensagem de esperança, a mensagem de que o Senhor, ainda dentro dessa infidelidade do povo, ele agirá com misericórdia, ele agirá com a soberania dele, estabelecendo os propósitos dele na terra. Então ele diz assim, capítulo 11 de Oséias: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ele está se referindo aqui, historicamente, ao contexto histórico de saída do Egito. Quando eles eram meninos, ainda não era uma nação formada, eles não tinham leis, eles não tinham estrutura, eles não tinham nada, eles eram escravos no Egito.
Quando eles eram menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, deuses estranhos, e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu me ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam o que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para o Egito, para a terra do Egito, mas, observe, a promessa aqui é: eles não vão ser escravos de novo no Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram converter-se, recusaram voltar-se para o Senhor. Então observe, o que agora no capítulo 11 Oséias nos diz é que Israel era esse primogênito de Deus, ok? Deus havia retirado esse povo do Egito naquele evento redentor, um evento redentivo. Deus está redimindo o seu povo ali, mas por causa da infidelidade do povo, eles passam a ser chamados como o filho de Gomer, o filho da prostituta, não meu povo. O que acontece então é que, como expliquei, no capítulo 1, a promessa é que isso não permaneceria dessa forma, isso não se estabeleceria dessa forma para sempre. Deus agiria com misericórdia, essa situação seria revertida, essa natureza do povo seria revertida. Eles pecam porque são como Adão, eles se desviam, Deus os busca, mas eles se desviam, porque a natureza deles é como Adão. O capítulo 1 termina dizendo que, contudo, os israelitas ainda serão como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados de quê? Alto, por favor. Filhos de Deus. Observe, essa é a promessa. Então veja o que as Sagradas Escrituras faz. Ela jamais deixará passar de você, passar dos seus olhos, o fato de que a sua natureza é infiel. Nós somos infiéis por natureza ao Senhor, somos pecadores e nos desviamos por natureza, e não há quem possa fugir disso. Paulo diz: não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há esse que, por mais que possa fazer as coisas boas, possam encontrar ao Senhor, porque ainda que na sua necessidade possam buscar o Senhor, oferecendo gado, oferecendo o que for, não encontrarão a Deus, porque somos infiéis à aliança. Logo o Senhor sai desse processo para que nós possamos receber a devida paga por causa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, é o que a palavra de Deus diz também em Romanos. Então observe, ele continua em Oséias versículo 11 agora, no capítulo 1: o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Isso aqui, querido, é uma promessa exatamente de que haveria de vir aquele que reuniria os escolhidos de Deus na face da terra. Um só líder para todos sempre, o Senhor Jesus. Essa é uma promessa escatológica que acontece aqui no texto de Oséias. Você sabe o que isso significa? É que a escatologia, a doutrina dos últimos dias, aquilo que ele apontava como sendo os últimos dias, começa e se inaugura com a pessoa de Jesus. Nós não viveremos os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias porque Jesus veio, e assim todos nós cremos. Tanto é que estamos chegando numa época em que nós comemoramos o seu nascimento. É um fato, ok, entendemos isso, mas muitas vezes achamos que os últimos dias se tratam sobre algo que está por vir, esquecendo-se que as promessas dos últimos dias já foram estabelecidas no Antigo Testamento, apontando para a vinda de Jesus Cristo. Então observe, a história subsequente de Israel não comporta essa informação, ou essa afirmação.
Porque o que a gente vê é exatamente o povo indo de mal a pior e condenação em cima de condenação vindo sobre ele. Até que nós chegamos em Mateus. E o que Oséias fala no primeiro versículo do capítulo 11, do Egito chamei o meu filho, nós encontramos exatamente o apóstolo, o evangelista Mateus, reconhecendo aquilo que Oséias falou no capítulo 11, aplicando exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Observe o que ele diz, capítulo 2 de Mateus, versículo 14 e 15. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite. A gente lê muito esses textos em época de Natal. E partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que tinha sido dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. O que Mateus está dizendo é que aquilo que Israel não conseguiu ser, aquilo que Israel deveria ser, mas jamais foi, por causa da sua própria infidelidade, aquilo que Adão deveria ter sido e que também não conseguiu ser, por causa do seu próprio pecado, em Cristo se cumpre a grande missão estabelecida por Deus na face da terra, para levantar um povo que seja dele. Do Egito chamei o meu filho. Esse é Jesus. E no capítulo 3 de Mateus, o que a gente ouve é a própria voz do Senhor dizendo sobre Jesus aquilo que Israel não pôde, aquilo que não pôde ser dito de Israel e aquilo que não pôde ser dito sobre Adão. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois do batismo de Jesus, que ele sai das águas, então os céus se abrem e todos os presentes podem ouvir a voz vindo do céu, dizendo: este é o meu filho amado, que me dá prazer, que me dá alegria. Você sabe o que isso significa? Não é apenas que Jesus dá prazer a Deus, que Jesus dá alegria a Deus e que Jesus satisfaz ao Pai. Isso significa dizer que eu e você não podemos satisfazer a Deus. Eu e você não podemos realizar prazer em Deus, como muitas vezes a gente escuta cânticos que dizem assim: ah, Senhor, eu quero gerar um sorriso em teus lábios. Não queira isso, querido, porque você não vai conseguir. O único que satisfez ao Pai foi Jesus Cristo. Isaías nos diz isso também. Ele realizou as obras e Deus viu prazer nas obras, teve prazer nas obras que Jesus realizou das suas mãos. Tudo que o homem, representado por Adão e Israel, não alcançou, foi alcançado por Jesus. Jesus foi esse homem perfeito, escolhido por Deus. E para que a gente possa colocar os textos proféticos em uma estrutura histórica, nós precisamos entender que eles estão revelando um povo escolhido em fidelidade, mas eles estão também apontando para aquele que viria e que satisfaria a vontade de Deus de forma plena. Tudo que o Novo Testamento então diz ao povo de Deus, à igreja, como um novo povo de Deus, se baseia no fato de que a fé, e somente a fé, é que nos une ao verdadeiro Filho de Deus e que pode fazer com que eu e você vivamos uma vida que agrada a Deus. Muitas vezes nós estamos tentando viver uma vida que agrade a Deus, mas sem que ela seja pelo Filho, por Jesus Cristo. Nós só incorremos no mesmo erro histórico do povo de Deus, buscando a Deus, mas não encontrando Deus, buscando a Deus por motivos escusos, para satisfazer aquilo que nós entendemos que sejam as nossas necessidades. Só conseguimos encontrar a Deus quando o buscamos pelo seu Filho. E para finalizar então, eu quero pegar dois exemplos vivos que o Novo Testamento traz para a gente, exatamente nos trazendo ao âmago de toda essa questão. Primeiro é quando Jesus se encontra com Nicodemos, representando então a parte sul
Judá, que permanece fiel com adoração ao templo, que permanece seguindo os mandamentos, que permanece obedecendo a todas as leis. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, elogia Jesus e diz: Jesus, é fato que o Senhor vem da parte de Deus, porque o Senhor não poderia realizar tamanhas coisas se não viesse da parte de Deus. É interessante perceber que ele é tão religioso e nas palavras dele já existem tantas verdades naquelas entrelinhas, que Jesus não dá uma introdução ao diálogo, mas Jesus é taxativo em dizer para Nicodemos que, ainda sendo religioso, ainda que vivendo conforme as leis, ainda que sendo mestre da lei, Jesus é claro em dizer para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos ou necessário vos é nascer de novo. Aqui em Nicodemos nós encontramos exatamente aquilo que a palavra de Deus estabelece como sendo a real necessidade que eu e você temos. Talvez você encare e olhe para diversas coisas na sua vida e entenda essas coisas como sendo suas necessidades, e que muitas delas, muitas vezes, te levam a uma vida de dependência daquela coisa, por tamanha necessidade que você tem daquilo. Você se torna um mendigo, você se torna um mendicante daquilo que você quer, de extrema necessidade. E o que Jesus diz a Nicodemos é que, por mais religioso que ele seja, por mais conhecedor da palavra de Deus que ele seja, o que ele tem como necessidade real, profunda e estabelecida pelo próprio Deus, é que ele nasça de novo. Porque quando não há novo nascimento, nós sempre vamos olhar para as nossas necessidades antes de olharmos para Deus. A busca por Deus pelas necessidades não encontram Deus. Por isso Jesus diz: importa que você nasça de novo. O que você tem como necessidade é novo nascimento. E é interessante perceber que Nicodemos é tão religioso, ele entende as coisas tão como uma catracazinha, a partir daquilo que ele realiza, a partir daquilo que ele faz, ou seja, que ele tem um domínio numa relação com Deus, imaginando que ele pode estabelecer o processo de chegar a Deus. Quando Jesus diz para ele assim: olha, você tem que nascer de novo, Nicodemos fala assim: mas como eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Observe, a mensagem parece que não fica compreendida a priori, mas o texto de João nos leva a um outro encontro de Jesus logo em seguida. É exatamente agora com uma mulher que se chama biblicamente de mulher samaritana, e que talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido algo sobre ela, mas o que acontece é que quando Jesus encontra essa mulher samaritana, é exatamente no poço de quem? No poço que quem cavou foi Jacó. Jacó é Israel, ok? Observe, essa mulher é samaritana. Samaria é exatamente a parte do reino do norte, que se desviou, que começou a adorar a Deus como eles achavam que precisava e podia adorar. Jesus encontra primeiro com a parte do sul, a parte fiel religiosamente, mas agora ele se encontra com a samaritana, que representa a parte norte, a parte dos desviados mesmo. E essa mulher tem tantas necessidades na vida dela, que no contexto fica claro, Jesus deixa transparecer, Jesus traz a evidência, melhor dizendo, que ela já está no 5º relacionamento dela. Já havia tentado, e pior ainda, o que ela estava agora não era o marido dela. Ela estava num relacionamento completamente errado. Já tivesses tantos, e o que tu tens agora nem teu é. Aí ela abre os olhos: vejo que tu és profeta, estás revelando minha vida. Mas é interessante que Jesus diz assim para ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede?
se você conhecesse o presente que Deus enviou ao mundo, se você conhecesse aquilo que já estava prometido nas Escrituras e que agora está aqui te pedindo água, você é que diria: dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. E o texto prossegue dizendo: essa água brotaria do seu interior como um rio que corre eternamente, águas vivas fluindo do seu interior. Você não mais teria sede. Sabe o que é isso? Necessidade. Jesus encontra aquela mulher na necessidade dela, que ela achava que poderia ser solucionado com os muitos relacionamentos. Mas o que está acontecendo aqui é muito mais amplo do que simplesmente a vida dela. As Sagradas Escrituras estão dizendo para mim e para você que não importa de que lado você esteja, se você é um religioso ou se você está vivendo uma vida completamente estranha à vontade de Deus, não importa. O que importa é esse mover do novo nascimento do Espírito de Deus, gerando em você uma nova natureza, que não é a natureza que eu e você herdamos por causa do pecado original, mas é a natureza do próprio Filho de Deus, e que pela fé nele, eu e você podemos encontrar a Deus e agradar a Deus, mas não por causa da nossa natureza, por causa da natureza do Filho. O que acontece é que muitas vezes, ao estabelecermos tratos infiéis com Deus, nós enganamos somente a nós mesmos. É impossível estabelecer tratos com Deus, porque nós temos como natureza a infidelidade. Nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos pôr a fé naquilo que Ele já realizou, precisamos colocar a nossa fé naquilo que Ele é para o próprio Pai, e nós podemos ser a partir dele. Apenas o que é feito em Cristo, apenas o que é feito por meio de Cristo, apenas no poder e na justiça de Cristo, é que eu e você, em plena certeza de fé, podemos agradar a Deus. Não pelo seu mérito, não porque você tenha a destreza de fazer as coisas corretas, mas porque Ele é o Filho amado que agradou ao Pai. Crer que Cristo é o único Filho que agradou plenamente ao Pai, que assumiu o meu e o seu lugar, intercedendo por nós diante do Pai. Só isso tem poder realmente para mudar a minha natureza e a sua natureza. Só isso tem poder realmente para mudar os seus desejos, os nossos desejos. Só isso tem poder realmente para transformar as suas necessidades. Isso é nascer de novo. Sem um novo nascimento que elimina o amor ao pecado, sem um novo nascimento que renova a nossa mente, que muda a nossa mente, conforme Paulo também diz em Romanos capítulo 12. Sem o novo nascimento, ou fora a esse novo nascimento, nós vamos buscar somente virtude moral. Virtude moral não é santificação, não é ser transformado por Deus, é viver com base na moral e nos bons costumes, e tentar convencer a nós mesmos de que nós somos melhores, assim como o povo de Judá dizia do povo do norte: nós somos melhores que eles. E o que a palavra de Deus diz é que eles também tropeçavam nisso. Nós também tropeçamos nisso, quando buscamos uma virtude moral, sem que seja pelo movimento do Espírito Santo de Deus, movendo o meu e o seu coração, nos trazendo um amor à palavra de Deus e tirando de nós o amor que nós temos pelos nossos pecados de estimação.
de estimação no sentido de que o seu pecado é só seu, o seu pecado tem a sua cara, o seu pecado não é o pecado de todo mundo, você tem o seu. Sem esse novo nascimento, essa vida com Deus, ela é apenas uma vida de práticas morais, que não agradam a Deus e nem nos aproximam de Deus. Ou nós podemos também buscar uma devoção supersticiosa. Sabe o que é a devoção supersticiosa? É a Bíblia que nós abrimos e deixamos na nossa casa, aberta em Salmos, porque como é palavra de Deus, ela terá um poder para abençoar a nossa casa. Querido, o novo nascimento nos livra disso, porque o novo nascimento nos deixa muito claro na alma e no espírito, testificando que nós somos filhos de Deus. Quando o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, acabou as superstições, acabou as mandingas. Não precisa mais de uma coisinha assim para dar uma aparência de que há um poder místico envolvendo aquele ambiente e trazendo um peso maior da glória de Deus sobre nossa vida. Sem o novo nascimento, a gente pode viver, na verdade, é um simulacro. Parece que é. Você mesmo pode se enganar, mas aos olhos de Deus, quando vamos oferecer os nossos sacrifícios a Ele, o que acontece é que não o encontramos, porque os seus olhos prescrutam o mais profundo do nosso ser. Nós podemos viver também uma restrição. Está na moda hoje, inclusive, dietas de restrição. E não apenas nos alimentos, mas em diversas áreas da nossa vida. Como uma vida mais parcimônia, né? Uma vida mais regrada. E essa vida regrada, ela é uma vida melhor. Então nós comemos comida do bem. Já ouviu falar? Você já parou para pensar? A comida é do bem. Você já viu uma comida fazendo cara feia para você, dizendo: eu vou matar você, eu sou do mal? O mal que está em nós, que nos faz comer desesperadamente, ansiosamente, a gente transfere para a comida. E a gente se restringe dela e a gente se convence de que a gente é melhor do que aqueles outros que comem essa mesma comida. Mas é assim também na vida moral, é assim também nas nossas relações. A gente começa a se restringir de um monte de coisa e a gente se sente melhor. Ok, é uma restrição, mas a restrição não deixa o amor pela coisa em si. Normalmente, observe, aquela comida que você resolve que não vai mais comer, é a comida que você mais ama. Então você quer fazer um jejum para buscar a Deus. Aí tem gente que faz assim: não, o meu jejum é o jejum de chocolate. É mesmo? Almoço, eu lancho, eu só não como chocolate. Assim, querido, isso é um exercício para a sua espiritualidade, que você precisa deixar o seu pecado e amor pelo chocolate. Mas não é um jejum para encontrar Deus, para ter um coração quebrantado. Vá ler um pouquinho mais sobre o jejum e você vai ver que assim, na verdade seu pecado é outro. Vai jejuar de verdade, que aí o Senhor quebranta seu coração e você começa a desenvolver mais amor por Ele. E o chocolate não mais terá esse lugar tão sagrado na sua vida. Por que só as mulheres é que riem mais na hora do chocolate? Mas para a gente finalizar, quando não há novo nascimento, conversão, a gente começa a se apoiar naquilo que nós chamamos de graça comum. Alguns lampejos da glória de Deus, alguns lampejos do favor de Deus, mas que não nos conduz realmente a Cristo e a conversão da alma. Eu faço coisas boas e que aparentemente são até bíblicas,
mas elas não respondem realmente, ou elas não são resposta realmente do mover que Deus realizou em nosso coração, nos trazendo um novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo, para que então a água que Jesus nos dá de beber flua do nosso interior, e então a gente não busque matar a sede em cisternas sujas, rotas, e que no fim das contas, quem bebe delas voltam a ter sede o tempo inteiro. Israel era menino, e do Egito chamei o meu filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus. Jesus é aquele prometido que eu e você devemos hoje viver por meio dele, através dele. Fora disso, só a gente se engana. O Senhor. Curva o seu coração diante de Jesus. Curva o seu coração, curva a sua mente a Jesus, para que do nosso interior flua a água. Feche os olhos. Vamos orar, meus irmãos.